Oi pessoal, nesse canal científico eu vou falar sobre a teoria das cordas, tá? Deixa eu pegar a definição da teoria das cordas e mostrar a minha equação do Big Bang, que já está registrada, é a minha equação da energia total do universo. Aqui bom, a teoria das cordas é uma forma diferenciada de descrever a natureza do universo. Então a gente tem a física com o cálculo, então a gente tem uma física avançada, tá? Onde partículas pontuais e adimensionais previstas pela mecânica quântica seriam substituídas por objetos unidimensionais chamados de cordas. Eu concordo, porque veja bem, uma partícula pontual adimensional, ela não existe, ela não tem dimensão. E não existe o vácuo absoluto no universo. Se não existe o vácuo absoluto no universo, não existe a partícula adimensional. Ela tem que ter alguma dimensão. Então você tem o eixo x, y, z e a variável tempo, no espaço-tempo. Você tem, tendo só o eixo x, uma diferencial, um dl, uma diferencial linear, é o que realmente existe. Porque tudo pode ser dividido sempre por 2. Você tem uma distância e essa distância ela poderá ser dividida por 2. Por exemplo, 1 por 2 dá um valor, por 2 dá um valor, por 2 sempre tende a chegar a zero, mas nunca chega a zero, porque o zero não existe, é apenas uma referência. Então a teoria das cordas é, para mim, a mais certa, porque são cordas. O espaço tridimensional curvo são cordas. A teoria da relatividade geral gravitacional de Einstein, o plano é um espaço tridimensional curvo, são cordas. A lei da interação da força gravitacional de Newton são cordas, apesar que tem algumas teorias dizendo que não é só, tem a força forte, a fraca, a eletromagnética, e a gravitacional seria, como, no meu ponto de vista, a força fraca do átomo, enfim. Tanto é que a uma determinada altitude você não está mais sujeito, pode ser também que seja o hélio no espaço comprimindo o oxigênio, que ele repele o oxigênio, enfim, mas esse é outro assunto. Aqui, continuando, essas cordas permeariam todo o universo e suas vibrações específicas, junto com suas interações com outras dessas cordas, produziriam os efeitos macroscópicos e microscópicos do que testemunhamos no dia a dia de forma consistente com a teoria quântica e a teoria relativística. Tá, pessoal? Então, veja bem, pode ser que o oxigênio que fica em volta da Terra, em outros planetas você não vê esse oxigênio em volta. Nessa densidade não, nessa quantidade não. Então o que acontece? Pode ser que, como o que predomina é hidrogênio e hélio, e o hélio é um gás nobre que expulsa o oxigênio, ele comprime o oxigênio aqui na Terra. Mas isso é outra questão. A questão é que, para mim, o zero não existe, ele é um ponto de referência. Para mim, um ponto adimensional, ele não tem dimensão. E tudo no universo tem dimensão. Não existe nem o vácuo absoluto no universo. A ausência total de tudo não tem no universo, sempre tem alguma coisa, tá? Você não consegue atingir os menos de 273,23 graus Celsius. Você sempre tem alguma coisa no universo, não tem um vácuo absoluto, a não ser num ponto extra do universo a partir do Big Bang. Eu vou mostrar aqui minha equação. Mas então a teoria das cordas, tem o seu eixo x, o y, o z, e tem o tempo, no espaço-tempo. Tirando
o Y e o Z, você tem um diferencial DL linear. Então tudo são formados por cordas. E eu concordo. Repetindo, como que você vai ter um ponto adimensional? Não existe, ele é adimensional. Mas você pode ter um diferencial DL linear, que é a corda. Diferencial linear, DL, que é a corda, que pode sempre ser dividida por 2. E eu não acredito no bóson de Higgs, né, pela partícula de Deus, porque não tem nada que não seja. Partícula de Deus pode ser dividida também. Então, enfim, a teoria das cordas, deixa eu mostrar uma gravura aqui, que eu concordo. Aqui, ó. Essa gravura aqui, repare, são cordas. Que vai mudando a sua intensidade, que passam perto de um black hole, tá? Eu quero falar sobre a minha equação rapidamente. Já está homologada, do Big Bang. Não vou explicar o cálculo em si, tá? É o somatório de 1 é infinito do gradiente de energia vezes o gradiente de energia, que é o Laplaciano, tá? Então, na verdade, o divergente do gradiente é o Laplaciano, tá? Então aqui está o Laplaciano do campo E, tá? Mais o Laplaciano do campo B, das equações de Maxwell. São todas as ondas eletromagnéticas no instante do Big Bang, dividido pela derivada da superfície de uma esfera, 4/3 PR3, que vai dar 4PR2. Isso vai dar energia em joules por segundo. Claro, todas as ondas eletromagnéticas se difundindo numa esfera, porque no início, em micro, nanosegundos, tá? Dedução da equação teórica do instante do Big Bang. Eu tenho uma outra aqui, que é exatamente essa aqui. A teoria das cordas vem a fechar isso aqui. Aqui é a negativa, energia em joules, tá? Aqui você tem o volume de um paraboloide. Aqui esse R é esse raio aqui. Vezes a densidade me dá a massa de um paraboloide. E a diferencial de massa vai ser a integral dupla de 1 mais f de xy ao quadrado mais f de xy ao quadrado, um em relação a x, outro em relação a y, diferencial de área, tá? Aqui entra alguns cálculos aqui dentro para resolver, que eu já mostrei no vídeo anterior, inclusive o Laplaciano, tá? Enfim, vezes uma diferencial de P, então é uma diferencial de área, uma diferencial de P, isso aqui é P, a distância do foco ao vértice. Então eu tenho um determinado volume de camada, vezes um ρ, tá? Então, vezes o ρ, esse volume de camada me dá uma diferencial de massa. Eu vou integrar de 0 até a massa com a constante g dividido pela integral de vértice ao foco, que é o que essa integral? Porque, veja bem, produto das massas, no fundo, vezes dividido pelo quadrado da distância vezes a distância. Então, trabalho é força vezes a distância cosseno θ. Então, como eu multiplico pela distância, aqui some o quadrado. Então, qual é essa distância aqui? Essa distância aqui é essa distância P aqui. Tá certo? Então, eu tenho que P tirado de Z igual a x2 sobre 4P mais y2 sobre 4P, P igual a x2 mais y2 sobre 4Z. Então, se eu integrar isso aqui do vértice até o foco,
de diferencial de P, eu tenho exatamente o que? Força vezes distância. Então aqui seria o quadrado, mas eu estou multiplicando vezes essa distância aqui, então fica só isso aqui. E força vezes distância é o que? Joules. Aqui é a energia em joules do universo. Que pela teoria das cordas fica concretizada essa equação, ligado por cordas. Tá? Tudo é ligado no universo por cordas. E isso facilita em muitos cálculos. Tá certo? Mesmo porque eu não acredito nessa teoria do pontual. O zero não existe, o adimensional não existe. O que existe são cordas. Ela pode ser infinitesimalmente pequena, tá? Se você dividir qualquer número por zero mais, aí você vai ter mais infinito, um número muito grande. Mas o zero não existe. Então tem que ser por zero mais ou zero menos, mais infinito ou menos infinito. E como nem no universo existe o vácuo absoluto, também não pode ter, a teoria das cordas toma força, tá? Enfim, eu quero mostrar aqui também algumas credenciais que eu tenho aqui, tá? Eu fiz um curso aqui com a Marinha, tá certo? Eu tenho 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma, outro curso com a Marinha, 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma, tá certo? Sobrevivência em plataforma. Fui da ITT canadense, tá certo? Aqui o curso de helicóptero. Então eu tenho algum estudo, 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma. E para terminar, eu fui da ITT canadense, tá aqui. Eu fui da Standard Electric. Nós fazemos televisão, nós fazíamos telefone, a ITT canadense no Brasil. E foi onde eu comecei minha carreira, depois de 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma. Mas ainda estou na ativa, né? Mas o que acontece na ativa do serviço, né? Eu passei pela infantaria, mas na ativa que eu falo, na ativa do serviço, ainda não me aposentei, vamos dizer assim. Então aqui a gente fazia televisão, e a televisão era uma válvula. A válvula elas passaram por transistor, do transistor por chip, mas o conceito de álgebra booleana é o mesmo, o cálculo é o mesmo, a física é a mesma. O que houve é um aprimoramento. Aqui era essa fábrica que eu trabalhei na ITT canadense. Aqui é a teoria das cordas, tá? Que para mim o universo é composto de cordas, não de pontos, tá? Bom, enfim. Veja bem, se quiser saber melhor sobre essa minha equação da energia total do universo e a do Big Bang, tem nos meus vídeos anteriores, tá? E muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. A teoria das cordas é realmente espetacular, porque nada é construído por pontos adimensionais. Não existe nada no universo que não possa ser dividido, por menor que seja. E não existe o vácuo absoluto, tá? Muito obrigado nesse canal científico. Eu já tenho homologado as duas equações e estou aberto a qualquer centro de pesquisa queira me convidar para falar sobre a minha equação do Big Bang e minha equação da energia total do universo. E em vídeos meus anteriores eu demonstro isso com mais detalhes de cálculo. Muito obrigado, me permitam, vou desligar a câmera, um abraço.